começando aqui a nossa aula online baseada nas constelações familiares, falando aí sobre relacionamentos blindados. Agradecer a todo mundo aí que está presente nessa segunda-feira aqui para eu compartilhar essa aula que eu demorei muito tempo, acho que foi a aula que eu mais demorei tempo para planejar. Ela está muito profunda, eu tenho certeza que ela vai poder transformar a sua vida e muito, porque o conteúdo que eu estou compartilhando aqui é um conteúdo que eu passo só para os meus alunos da formação de constelação familiar, mas hoje veio a inspiração, veio a indicação que eu precisava falar sobre isso com você. Então vou fazer essa live aqui com muito amor, muita dedicação, para que ela possa ser um conteúdo muito forte para você já... Eu falo para as pessoas que eu falo só uma palavra em alemão, né? Que fichas caem. E aí eu gostaria que muitas fichas caiam para você. Eu gostaria que você pensasse muito sobre a sua vida, seu papel na sua vida. Um papel que vai fazer você ter um relacionamento blindado, uma vida blindada. Por que não, né? Deixa eu só ver aqui a pergunta aqui da Elizabeth. Já deixo aqui minha pergunta. Quando estamos saindo com o crush, ele faz um convite não tão convencional para sexo a 3. Qual a melhor forma de sair de uma situação dessas? Olha, Elizabeth, vou falar que essa sua pergunta aqui, ela me traz a certeza, sabe? Tem uma frase que é assim: coincidências são a forma de Deus mostrar para você que você está no caminho. E tem a sua resposta para essa sua dúvida nessa apresentação, assim. Então, obrigado pela sua pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, durante aqui a apresentação eu vou trazer a resposta para essa pergunta para Elizabeth, né? Qual uma forma de sair de uma situação. E é uma grande felicidade, porque eu me preparei muito para fazer essa aula aqui. Não só hoje, né, mas durante toda a minha vida, e ela está com conteúdo exclusivo, né? Então, eu vou começar falando das ordens do amor. Sempre é importante a gente falar das ordens do amor, como um caminho para a gente ter menos desequilíbrio, ou seja, estarmos mais blindados. Vou falar das chaves para o amor dar certo, que também são formas de você blindar o seu relacionamento. Eu falo isso às vezes aqui nessas aulas, mas é sempre bom falar de ordem do amor, falar de chave para o amor dar certo, que esse é um conteúdo sem fim, né? A gente pode falar aqui, se eu marcar 100 lives, se eu falar 100 lives sobre as chaves para o amor dar certo, cada hora vai ser um conteúdo diferente. O Bert Hellinger tem 95 livros sobre isso. E eu vou compartilhar qual que é a grande chave. A grande chave que vai blindar os seus relacionamentos e sua vida. Vou falar de uma frase ou de um movimento que talvez você tenha viva, que faz você não viver um relacionamento blindado. É uma frase de muita dor, não vou passar porque minha mãe passou. Vou falar de quando que eu sei que eu estou bem, que eu estou em sintonia com a minha mãe. Oi, Luciana, tudo bom? Oi, Alzira. Vou falar de uma dinâmica da análise esqueci o nome, análise transacional do triângulo dramático. Estou confundindo transacional com dramático. Vou falar sobre isso aqui para você encontrar um caminho. E eu vou dar a grande chave e eu vou dar uma dica exclusiva para você sair de um relacionamento blindado, enquanto algumas pessoas aqui perto do meu prédio estão soltando fogos. Na verdade é um balão, que ele vai ficar fazendo um balãozinho, um barulhinho aí, soltando alguns fogos, para que a gente possa estar blindado das emoções, das coisas que nos incomodam, mesmo quando elas estão acontecendo e você não tem nenhum controle. Então, o balão está ali, está soltando fogos, eu vou continuar aqui no meu centramento, no meu propósito de fazer a entrega para você. Vamos lá, as ordens do amor. Sempre é bom falar das ordens do amor e falar agora o que tira
o nosso foco. Primeira ordem do amor, pertencimento. Saber que todos fazem parte. O balão faz parte, a pessoa que você se relaciona faz parte, e toda vez que você tenta mudá-la ou mudar alguma situação, você não entra no fluxo. Então, quando algo está te incomodando, você precisa saber aonde está o seu foco. Se tem algo, toda solução traz assim, todo problema traz em si uma solução. Se aquele problema não tem uma solução, é porque ele está resolvido. Então, não adianta eu querer brigar com as situações, brigar com as pessoas, porque isso vai trazer um grande desalinhamento. E vai fazer com que o seu relacionamento sofra, ou seja, impactado por qualquer ventinho. Qualquer marolinha vai impactar o seu relacionamento. Outra coisa importante que tira o relacionamento dele ser uma questão blindada é você, e aí já estou falando aqui de outros assuntos da live, dessa aula, é você achar que você precisa salvar alguém. É você achar que você precisa cuidar de alguém. É você chegar para a pessoa e falar assim: que pena que você passou por tudo isso que você passou, eu vou fazer de tudo para que você não passe por isso. Seus pais erraram com você. Meus pais erraram comigo e eu não vou deixar que uma pessoa passe por o que eu passei. Eu falei algumas frases aqui, fui mudando aqui o texto que aparecia no slide. Oi, Dani, boa noite, tudo bom? Porque essas são frases relacionadas a essas dores. Ou as dores de multas que eu tenho que pagar quando eu não respeito as leis sistêmicas. Quando eu falo seu pai e sua mãe foram injustos com você, eu estou desrespeitando a hierarquia, estou desrespeitando a força da história de uma pessoa, e isso faz com que o meu relacionamento fique enfraquecido. Se eu falo que eu vou fazer por você aquilo que seus pais não fizeram, além de ser uma baita arrogância, porque os pais da pessoa deram a vida para ela, né? Quem sou eu para fazer algo maior que isso? Eu estou oferecendo muito para a pessoa e a pessoa não consegue retribuir. Isso significa que a pessoa se afasta. Isso significa que quem muito dá tira a dignidade de quem recebe. E qualquer coisinha que aconteça no relacionamento, isso vai impactar e vai criar afastamento. Então, quais são os princípios básicos para que a gente possa estar vivo de uma maneira fluida? Reconhecer que a pessoa e todas as pessoas que fazem parte da história dela são extremamente importantes e que eu só vou dar aquilo que a pessoa precisa. E não aquilo que eu quero para a vida dela, apenas aquilo que a pessoa precisa. E como é que eu sei se a pessoa precisa de alguma coisa? Ela pede. Eu não tenho nenhuma influência sobre os desejos da pessoa para a vida dela. Essas são as ordens do amor, ou formas de colocarmos o amor em ordem para que um relacionamento tenha força. Chaves para o amor dar certo. Então, o relacionamento tem força. Eu quero viver o amor profundo. Eu quero que o meu relacionamento não seja impactado por possíveis discussões, por possíveis desavenças. Eu preciso encontrar uma maneira de oferecer um amor profundo. Uma maneira de oferecer algo que vira a chave que leva a gente para um lugar onde, como eu disse, coisas corriqueiras não impactam a nossa certeza de que nós podemos estar juntos. Aceitação plena da pessoa, então as leis e as chaves elas se entrelaçam. A aceitação plena da pessoa, de aceitá-la exatamente como ela é, e sempre um desejo de que ela seja feliz, independente da minha presença ou da minha proximidade. A única coisa que eu quero para a pessoa que eu me relaciono é que ela seja feliz. E a única coisa que eu ofereço em relação ao amor é que eu aceito exatamente do jeito que ela é. Perceba que não tem nada de bondoso aqui. Eu não faço nada por ninguém. Eu não sou salvadora. Eu não cuido da pessoa. A única coisa que eu faço é eu aceito ela do jeito que ela é e desejo que ela seja feliz. Uma outra chave importante é a gente ter um olhar no futuro.
E olhar no futuro, permitindo que eu faça a minha parte e que a pessoa faça a parte dela. A gente não leva ninguém para lugar nenhum. A gente caminha junto. Ou melhor, eu só consigo caminhar, só consigo dar um passo depois que a pessoa dá o passo dela. Eu dou um passo, a pessoa dá um passo. E para onde que a gente está olhando? Um ponto no futuro. Nossos sonhos, nossos objetivos. Uma casa na praia, uma casa no campo. Uma casa, um carro, uma viagem. Pequenos objetivos ou grandes objetivos são a dinâmica que fazem com que os relacionamentos sejam blindados. Porque vocês vão construindo algo juntos. Bert Hellinger fala que o maior sonho, o maior sucesso é a vida. E a vida que a gente transmite aos filhos. Então, esse é um excelente sonho para que a gente possa ter com a pessoa que a gente se relaciona. Ter filhos é o sonho maior para que a gente possa ter alguém caminhando com a gente. Outra coisa que é importantíssimo fazer é a qualidade de tempo. Você precisa deixar claro que você está com a pessoa. Agora há pouco eu fiz uma live com o Cajula no Instagram, não sei se você participou. E ele está morando na Itália, ele fala que a coisa que ele sente mais falta e um dos arrependimentos que ele tem é que quando ele estava na mesa do jantar, na mesa do almoço com o pai e a mãe dele, ele ficava mexendo no celular e não conversava com o pai e com a mãe. Então ele não tinha qualidade de tempo. Ele não passava um bom tempo com o pai. Ele não deixava claro que naquele momento que ele estava com o pai e com a mãe dele, ele não estava com eles. Então a gente precisa criar rotinas que a gente esteja com a pessoa. E também precisa criar rotinas para que a gente esteja conosco. Bert Hellinger fala que estar num relacionamento é conviver com duas solidões, a sua e da pessoa. Então é importante que quando você está com a pessoa, você esteja com a pessoa. Quando você está sozinho com seus amigos, né? Inclusive o Bert Hellinger fala que a gente precisa se nutrir do masculino, nós quanto homens, precisamos estar com o nosso bando, com o nosso grupo. E a mulher também precisa estar com o feminino, precisa estar com o bando dela, com o grupo dela, né? Sempre buscar fazer algo juntos, com qualidade, algo que os dois gostem, e saber que é a importância de nós termos os nossos amigos, né? A outra possibilidade aqui, a outra chave é o desejo. Ele tem que estar pulando igual essa maçãzinha, tem que estar ardente o desejo sexual. Reconhecer que sexo não é pecado, que sexo é a maneira mais profunda de a gente estar conectado com o Deus interno que existe da pessoa sem julgamentos. É a maneira que a gente se coloca mais a nossa intimidade na maior vulnerabilidade possível, se entrega de corpo e alma para a pessoa, sem julgamentos. Quem está disponível a reconhecer que o sexo faz parte de um dos pilares para que o amor possa dar certo, é necessário haver sexo. Não estou respondendo a pergunta da Elizabeth ainda. Seguindo aqui, qual seria a grande chave? O casal está em paz quando a terapia está em dia. Porque se eu olho aqui para todos esses aspectos, a qualidade de tempo, e mesmo assim eu não consigo, isso significa que você não está em dia com a sua terapia. É humilde a gente pedir ajuda, é essencial a gente fazer terapia. Às vezes eu converso com as pessoas, falo, nossa, que eu estava conversando com o meu terapeuta, aí erroneamente, né, não sei qual a imagem que as pessoas criam da gente, fala, nossa, Brito, mas você faz terapia? Faço. Faz 2 anos com o mesmo terapeuta e já fiz terapia antes. A gente precisa ter uma visão externa, alguém para a gente poder conversar, um olhar. Meu terapeuta, inclusive, ele não tem a visão sistêmica, né, ou plenamente sistêmica, assim como eu tenho, aprendo muito com ele. Ele traz outras visões para a minha vida e ele traz uma visão externa do que eu estou passando, muito além da minha zona de conforto. E ele é importantíssimo para a minha vida. Então, um casal vai estar em paz quando os dois estiverem fazendo terapia. E eu não estou criando uma necessidade de venda aqui. Eu estou falando que você precisa encontrar alguém que não seja um amigo, que seja alguém que possa
fazer parte dos seus desabafos, das suas inquietações. Peça ajuda, que te dê sinais, que te mostre um caminho para você ir cada vez mais profundo. Eu encontrei o meu, sou terapeuta de muitas pessoas também, é lógico que faço esse convite para as pessoas irem para dentro, mas é importante você fazer terapia. Quando ambos parceiros estão em conexão com suas respectivas mães, então se tornam felizes. Eu diria que se você está buscando um relacionamento amoroso, você precisa encontrar um caminho para estar em sintonia com a sua mãe. Se sentir satisfeita em relação à história que você teve com a sua mãe, para que o amor possa dar certo. Essa é a grande chave. Se eu não consigo aceitar minha mãe, não consigo aceitar meu parceiro. Se eu não consigo me sentir satisfeita com a minha mãe, eu não consigo me sentir satisfeito com o parceiro. A mãe representa a maior forma de amor, o maior servir. E a gente precisa sim ter consciência que a gente está num relacionamento para servir ao outro e receber o que o outro tem para te servir. Encontrar o nosso melhor para servir e receber o melhor do outro. Se eu falo, não vou passar porque minha mãe passou, o que vai acontecer? Agora tem um vizinho aqui fazendo um barulhinho. Hoje a coisa aqui, fechar a janela para ver se melhora. Se eu falo, não vou passar pelo que minha mãe passou, eu desrespeito os princípios básicos da vida. Eu não dou pertencimento à minha mãe. Eu aceito a história da minha mãe e a minha história. Se eu faço isso, se eu não dou esse direito de pertencimento à minha mãe, isso significa que eu quebro uma lei sistêmica, pago uma multa dos meus relacionamentos. Estar em sintonia, o sucesso tem a cara da mãe. Estar em sintonia com a mãe é estar em sintonia com o sucesso. Se eu não aceito a minha história e a história da minha mãe exatamente como foi, eu crio buracos na estrada da minha vida. Eu consigo perceber equilíbrio de troca? O que isso significa? Eu recebo o que recebi da minha mãe com o custo que ela teve e ofereço algo para a vida para equilibrar minha dívida? Você recebeu algo profundo, que é a vida. Só a sua mãe fez isso para você. Sua mãe teve um custo para fazer isso para você. Eu estava falando lá na live com o Caju que assim, a nossa mãe é a única pessoa que serviu sem controle. Ela entregou cada molécula do corpo dela, ela não teve nenhum controle sobre nenhuma molécula do corpo dela e ela simplesmente entregou tudo, serviu com amor, arriscando a vida dela para que você pudesse estar vivo, para que você pudesse estar viva. Eu recebi esse presente, o que eu estou fazendo? Estou reclamando ou estou fazendo algo de bom com a minha vida? Fazer algo de bom com a sua vida é estabelecer equilíbrio de troca com o universo. Eu recebi o melhor da minha mãe. O que eu faço com isso? Outro aspecto importante para você pensar na sua mãe, para que você possa ter sucesso na sua vida, isso não é uma troca, é um caminho. Eu carrego os meus assuntos ou carrego os assuntos da minha mãe? Se eu fico falando, não vou passar pelo que minha mãe passou, eu estou desrespeitando o custo que ela teve para eu estar vivo. Tudo na vida tem um custo e a gente paga só o custo que a gente pode. E escutei essa frase hoje no meu mestrado de psicologia sistêmica, querer aprender algo rápido, querer encontrar uma solução rápida é quando a gente não quer aprender. Querer encontrar uma solução rápida é quando a gente não quer aprender. Cada pessoa passou por assuntos e questões que fizeram com que ela aprendesse uma determinada solução. E se eu não estou disponível para pagar o meu custo para o meu aprendizado e desrespeito o custo dos outros, inclusive da minha mãe, para que eu pudesse estar vivo, acho que não foi muito bom, ou acho que não foi o suficiente, acho que eu poderia ter feito melhor, digo isso na minha arrogância, eu não vou estar em sintonia com a vida, porque eu não vou estar em sintonia com a minha mamãe. Lembrando que pode fazer qualquer pergunta que você quiser aí, manda suas perguntas que com alegria me interrompam, eu vou compartilhando aqui o que meu coração sente. E para que a gente possa fazer isso, a gente vai tomar os nossos pais. Essa é uma brincadeira que eu aprendi com a professora, inclusive a professora que eu estou fazendo o mestrado em psicologia sistêmica, que ela fala que papai e mamãe
a gente precisa tomar 3 vezes ao dia. A gente precisa, pelo menos 3 vezes ao dia, lembrar o custo que eles tiveram para que a gente pudesse estar vivo. O custo que eles arriscaram, a vida que eles arriscaram, os sonhos que eles abriram mão para que a gente possa estar vivo. Se a gente pudesse ter um remedinho que chama papai e mamãe, a gente precisava abrir esse remedinho e tomar 3 vezes por dia, a cada 8 horas, sorrindo, enquanto eu estou tomando o remédio dos meus pais, enquanto eu estou bebendo do elixir da vida, ou lembrando de quem eles são, ou honrando a vida deles como foi, eu preciso estar com um sorrisinho no meu rosto, falando gratidão, por favor. E sim, essas são 3 palavrinhas mágicas que, se você fizer uma meditação, respirando, senta aí, coloca o seu bumbumzinho numa almofada, numa cadeira, fecha os olhos. Inclusive, se você quiser fazer isso agora, fecha os olhos. Faça algumas respirações profundas. Tome o ar, que é a vida. Solte o ar profundamente. Quando você sentir que for o momento, você pode fechar os olhos, imaginar seu pai e sua mãe na sua frente. Olhe nos olhos dele e diga gratidão, papai. Olhe nos olhos da sua mãe e diga gratidão, mamãe. Diga, por favor, papai, por favor. E diga, por favor, mamãe. E a palavra mais linda que você pode dizer em uma constelação familiar e na vida é quando você olha para o seu pai e para sua mãe e você consegue falar sim. Um sim visceral, um sim que parte a partir do seu coração, da sua alma, do seu interior, do seu mais profundo, quando você consegue falar sim para eles. Olha para eles aí e diga sim. Respire profundamente, tome o ar, olhe para os seus pais e solte o ar falando sim. Sim. Aproveita que você está em casa, que você está sozinha, que você está sozinho, respire, olhe para os pais e a hora que você soltar o ar, faça um som, torne real esse seu sim com os pais, esse seu sim para a vida, esse assentamento com a vida. Faça isso, e essa não é a grande dica que eu vou dar ainda, hein? Isso é algo que eu diria que é essencial para o seu dia a dia. Tomar esse remedinho aí que chama papai e mamãe 3 vezes ao dia, para que você possa entrar em sintonia com os seus pais, entrar em sintonia com a vida. Se você está com os olhos fechados, quiser abrir, se você quiser dar um sorriso para essa minha embalagem desse remedinho que eu fiz aí, se você achou engraçado, diga aí que você achou engraçadinho, que achou bonitinho. Eu fiquei fazendo hoje isso aí, aprendi a mexer no Photoshop, ficou bonitinho até, né? Diga sim para o meu remedinho do papai e da mamãe. Reflita o seu assentamento com a vida. Gente, eu acho que a grande lição que a gente tem aqui na Terra é a gente entrar em aceitação com as coisas exatamente do jeito que elas são, sem nenhum desejo de mudar. Elizabeth, não é a sua resposta ainda. Mas essa eu acho que é o grande caminho, né? Gostaria de entender melhor isso, porque na verdade eles que escolheram engravidar, não foi? Sim. Sim, Sheila. Que bom, né? Que eles escolheram engravidar. Se eles não tivessem feito isso, você não teria nascido. Ninguém escolheu você igual eles. Eles te escolheram. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eles te escolheram. Eu não entendi por que isso, você pôs a carinha assim, ó. Porque é de fato algo assim, a vida. Se a gente conseguir falar sim para a vida exatamente como ela é, olha como sua vida pode ter força.
É aquele negócio assim, imagina que a vida é uma macieira no seu jardim. Só que eu fico pensando que eu deveria ter tido jabuticaba. E eu não consigo falar sim para as maçãs. Eu não consigo, eu tenho mangueiras, eu não consigo falar sim para as mangueiras e eu não me nutro de tudo aquilo que o meu corpo precisa que são as mangas. Porque se está ali na minha frente uma mangueira, é porque é algo que eu preciso para aquele momento. Que houve um milagre do nascimento de uma planta, porque quem já plantou algo sabe como que é sensível, que não é toda hora que nasce, que precisa de muito cuidado, assim como qualquer nascimento, desde a vida até um fruto. E se nasceu ali para mim, e eu estou falando não, eu estou me desconectando de Deus, dessa energia que move tudo e proporciona esses milagres. Então, tome esse seu remedinho do papai e da mamãe 3 vezes ao dia. Como que eu sei se eu estou em sintonia com os meus pais? Como que eu sei se eu estou bem com a minha vida? Brits, eu quero... Ok, entendi tudo isso aí, mas no final das contas eu quero um relacionamento amanhã. Aí eu volto à primeira frase. Se você quer uma solução rápida, você não quer aprender com a vida. Então calma nessa hora, respira, fica tranquila. Busque estar em sintonia com a sua mãe. Por quê? Ah, Brits, já fiz uma carta para minha mãe, já vi se recomendando fazer carta, vi aquele seu outro vídeo que está lá no YouTube, vi aquele seu outro vídeo que está lá no YouTube que é uma oração para a mamãe, vi aquele seu outro vídeo, aquela oração para tomar aos pais, mas eu não sei, será que eu já tomei minha mãe? O que é esse tal de tomar que eu vejo os consteladores falando, né? Para mim tomar é igual você tomar essa água. Essa água que está aqui, ela é a vida. Só que para eu tomar, eu preciso fazer a minha parte. O elixir da vida cai nos meus lábios, na minha boca, só que eu preciso fazer a minha parte e tomar. Se eu ficar reclamando, desce quadrado. Então é eu permitir que venha a mim. Né? Permitir que venha a mim sem questionamentos, sem nenhuma exigência. Mas ok, Brits, acho que eu estou tomando. Eu estou tomando minha mãe? Não sei. Responda essas perguntas aqui. Você é adulto? Você é adulta? Você já virou adulto? E o que é uma pessoa adulta? É uma pessoa que sabe que livre-arbítrio é controlar como você... Ah, escrevi errado aqui. Como você se sente. Livre-arbítrio é saber que você vai apenas controlar a maneira que você se sente. Oi, Sheila, eu não sei como me explicar. O que eu quero dizer formula aí sua pergunta e coloca pra gente aqui, né? Porque, assim, Sheila, soa, o jeito que você escreveu aqui, né? Soa que você não escolheu, né? Estar viva e que o pai e a mãe têm que te aturar. Foi isso que eu li, tá, Sheila? Parece que é isso, ainda mais quando você põe a carinha assim, ó. Sheila, decorra nos próximos 10 minutos aí com 300 palavras o que você quis dizer sobre isso. Então, livre-arbítrio é controlar como eu vou me sentir. O que acontece eu não tenho controle nenhum. Eu só tenho controle daquilo que eu planto, mas o como eu vou me sentir não tenho controle nenhum. Isso é ser adulto. Porque eu consigo dessa maneira estar empoderado. Empoderamento é saber que eu sou o único responsável pela minha vida. Eu não transfiro o poder da minha vida ou a responsabilidade da minha vida para ninguém. Aí eu estou empoderado. Eu paro, minha alma para de ficar olhando para algo que eu julgo que faltou e me conecto com a plenitude daquilo que é. E aí eu estou empoderado para correr atrás das minhas coisas, para fazer as coisas acontecerem, para me dedicar. Aí eu estou empoderado. E o que vai acontecer? Não sei. Está na mão de Deus. Confio em Deus? Consigo falar sim para Deus? Não, não consigo. Existe uma probabilidade, tem um potencial que se eu não consigo falar sim para Deus, se eu não confio em Deus, é porque inconscientemente eu não confio no meu pai e na minha mãe. E aí como que eu vou ter um relacionamento blindado? Como que eu vou confiar num homem? Como que eu vou confiar numa mulher? Não confio nem nos meus pais.
os únicos que me escolheram, os únicos que fizeram minha vida possível. Então, empodere-se da verdade de que seus pais são os pais suficientes para você. Olha que frase bonita. Faça uma tatuagem. Meus pais são os pais suficientes para mim. Faça uma tatuagem. E leve essa verdade no seu coração. Porque eles são suficientes. Você está vivo, você está vivo. Se não for suficiente, você não estava vivo. E isso que é o essencial, isso que é o mais simples. A gente está vivo. O resto, se a gente está empoderado dessa, se a gente reconhece isso como verdade, a gente está empoderado para fazer aquilo que a gente busca. Aquilo que a gente quiser. Qual é o resultado? Use o livre-arbítrio. Controle como você vai se sentir a cada curva da vida, a cada buraco da vida, a cada subida, a cada descida, a cada mergulho. Ou a gente pode continuar sendo crianças. Crianças birrentas. As duas primeiras imagens são de crianças birrentas. Crianças que culpam os pais, brigam com os pais, não aceitam que os pais permitiram que eles dessem. Como tomar uma... A Alzira aqui perguntou, como tomar uma mãe que disse que deveria ter me abortado? Olha, eu diria que ela só falou isso porque você não reconhece o custo que ela teve para você nascer. Viu, Alzira? Sua mãe, ela está a serviço de Deus, a serviço da sua vida. Para ela falar uma frase dessa, é porque provavelmente ela quer que você honre a vida que você recebeu através dela. Você não demonstrou gratidão. Talvez a sua alma olhe para ela e a alma conversa com a alma da maneira que a segunda imagem aqui da menininha japonesa olha. Por isso que é importante uma constelação, para você ver exatamente como você se relaciona com a sua mãe. E aí, continua assistindo aqui que eu tenho mais dicas para saber se eu estou em sintonia de fato com minha mãe, né? A constelação mostra de fato a verdade, né? Tira o véu que está cobrindo o que a gente acha a verdade, né? Ou também, talvez, uma terapia, né? Para você olhar de fato como você se relaciona com a mãe. E pessoas que são adultas, pessoas que estão fazendo algo de bom na quarentena, que gosta essa criança adulta aí que está estudando, que está pintando, que está fazendo algo de bom com o seu tempo, fazendo algo de bom com a sua vida. O que você quer ser? O que vocês querem ser, né? Quem está assistindo aqui essa live? Você quer ser criança? Você quer ser adulto? Quer ter livre-arbítrio, achando que livre-arbítrio é comprar tudo que eu quero? Ou você quer ter livre-arbítrio de estar em sintonia com a maneira que você se sente? Continuando, que eu disse que existem pessoas que são crianças, mesmo depois de fazerem 18 anos e tirarem a carta. Existem pessoas que são adultas. O que você pode fazer para saber se sua vida está boa? Se eu estou em sintonia com a minha mãe? Se eu estou de bem com a vida? 4 pilares. Como estão suas finanças? Ah, minhas finanças estão ruins por causa do Covid. Comportamento de criança. Ah, meus relacionamentos estão ruins por causa do Covid. Comportamento de criança. Ah, meus relacionamentos estão ruins porque o meu namorado me traiu. Comportamento de criança. Ah, meus relacionamentos estão ruins porque eu já sofri muito, eu não me entrego mais. Comportamento de criança. Ah, meu trabalho é ruim porque meu chefe não gosta de mim. Ah, meu trabalho é ruim porque eu não gosto do que eu faço. Comportamento de criança. Comportamento de quem ainda não está em sintonia com a mãe, com os pais. Ah, eu viro e mexo tenho uma dor. Ah, vira e mexe eu explodo. Comportamento de criança, de quem não está em sintonia com os pais, de quem ainda não cresceu. Aí vamos fazer uma brincadeira, você que está assistindo aqui essa aula. Dê uma nota de entre A, B, C e D como uma média entre essas 4 disciplinas da vida: relacionamento, finanças, trabalho e saúde emocional. Se a vida é uma escola e você precisa passar de ano, qual a nota qual a média das notas que você receberia para as suas finanças, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho e para a sua saúde?
Escreve aqui, qual que é a nota da escola da vida para o seu nível de adultez. Existe uma coisa diferente entre dificuldade, consciência e transferência de responsabilidade, hein? Reconhecer o lugar que você está é adulto, né? A Alzira foi adulta aqui, ela se deu D, né? E assim, eu não quero te expor, viu, Alzira, mas só pra gente pegar aqui o exemplo, assim, imagina, ó, ela fala isso da mãe, e existe uma probabilidade que ela fala que a mãe, ela não consegue tomar a mãe. Existe uma probabilidade que ela não é grata à mãe. Ela vai lá e dá uma nota D. Coincidência? Depois de todos os meus anos de estudo, todas as, sem exagero, as milhares de pessoas que eu já atendi, se eu colocar aqui online, aí esse número fica exponencial, mas as pessoas que eu já atendi pessoalmente bate 1000. Quem não está em ressonância com a mãe está tirando D na escola da vida. A Lilian escreveu aqui, trabalho 8, demais 5. Aqui a Lilian é de um sistema de escola diferente do meu, viu, Lilian? Esse me complicou. Eu não sei, por isso que eu gosto de A, B, C, D. A, você passou com louvor. B, você passou bem. C, você passou sofrível. D, você não passou. Então, quando você coloca 5 aí, eu não sei se você está passando ou não passando, entendeu? Na minha faculdade, 7 era... não passava. Abaixo de 7 não passava. E é mó legal, né? Porque daí quando a escola... Quem fez metodista, levanta a mão. Na metodista aqui em São Bernardo, se você tirava menos que 7, você não passava. Aí os alunos foram lá no Grêmio Acadêmico, não sei o que lá, pediram para baixar para 5. A média da faculdade inteira caiu para 5. Antes a média era 7. E a média caiu... A hora que colocou um desafio menor, todo mundo caiu para 5, todo mundo repetiu. Mas eu gosto desse ABCD, igual a Raquel aqui falou e a Lilian. Então passo com C. Passa sofrendo, né, Elizabeth falou aqui. Passa sofrendo, né? A gente gosta dessa, porque A passa bem, A passa muito bem, A passa com louvor, né? B passa bem, C passa sofrível e D não passa. Eu gosto dessa análise, assim. Então, qual que é a sua nota? Então, eu tenho, assim, um convite, assim. Se você não está bem nesses aspectos, quer dizer que você não está bem em sintonia com seus pais. Isso não quer dizer livramento de nenhuma dificuldade. Não existe milagre para esses aspectos da vida. Existe plantio, né? Plantio e colheita. Então, como que você está nessas notas aqui? Eu acho uma verificação muito importante. E só isso já pode mudar a sua vida. Se você colocou C aqui, se você colocou B, que nota que você quer ter ano que vem? O que você vai fazer? Faz algo, seja adulto, né? Ou eu vou te explicar aqui um papel que a gente também pode ter que chama triângulo dramático. Isso aqui é espetacular. Aprendi hoje, mentira. Algum tempo atrás eu já entrei em contato com isso durante meus estudos de constelação familiar, mas hoje, na minha aula de hoje de psicologia sistêmica, a professora falou isso, me tocou, eu falei, vou colocar na aula. O Gabriel falou aqui, ó, CCCB, aí, ó. CCCB. E aí, ô Gabriel, o B na saúde física depende da idade, hein? Né? Se você tiver no auge dos seus 30 anos, 40 anos, tirar B é fácil. Depois fica difícil. Depois os anos não te perdoam, hein? Triângulo dramático. Qual que é a sua postura na vida? Qual é o seu papel no mundo? Aqui começa o que eu falei que eu ia falar no começo da live sobre dicas infalíveis. Se eu acho que alguém me deve, eu perco. Olha essa frase do Bert Hellinger. Se eu acho que alguém me deve, eu perco. Tem outra frase do Bert Hellinger que é assim, se eu acho que eu ganho uma discussão, eu perco.
eu perco o outro. Ele até fala assim, se eu saio por aí de peito estufado, achando que eu fui melhor que o outro, que eu ganhei numa discussão mental, filosófica, perdi o outro. Se eu acho que alguém me deve algo, eu já perdi. Porque eu não agradeci o que eu recebi e acho que faltou. E aí a gente pode entrar nesse negócio que chama triângulo dramático, que é da psicologia transacional, de um tal de Jill Edwards Karpman. E ele fala que a gente pode ter 3 papéis na vida. E pense na sua vida. Quem é você? Você é o perseguidor? Quem são os perseguidores? Pessoas que reclamam, pessoas que duvidam de tudo aquilo que falam para elas, pessoas que não aceitam ajuda, soberbas, pessoas que desprezam os outros, desde a atendente do telemarketing até a tiazinha da limpeza, pessoas que são extremamente justos. Bert Hellinger fala que os justos são mais maldosos que os maus. Porque eles carregam um senso de justiça, assim, violento, né? Porque eu acho que eu sou bom, você é mau, você tem que respeitar a minha régua da minha justiça. Coloca sempre os outros como culpados de tudo aquilo que acontece, de um pedestal. Sabem de tudo, não estão abertos a ouvir a opinião de ninguém. E inconscientemente eles carregam uma mensagem que é: sou melhor que você. Esse é um perseguidor. E aí, alguém se sentiu em algum momento como perseguidor, fazendo parte de um dos alicerces desse triângulo dramático? Segundo parte do triângulo dramático, eu sou o salvador. O salvador é aquele que mais afasta as pessoas e depois fica reclamando que as pessoas a deixam sozinha. Porque o salvador, ele vai lá e ajuda, só que ele fica lembrando de tudo que já fez e joga na cara. Salvador é aquela pessoa, não é uma pessoa que, vamos supor, você está atravessando na rua e você vai bater, alguém vai te atropelar. Um salvador que te puxa desse acidente, desse carro que pode te machucar, é um salvador providencial. E é um salvador de fato. E ele só vai ser um salvador mesmo se ele nunca mais jogar na sua cara que ele fez aquilo. Simplesmente ele continua com a vida dele. Ajuda quando é necessário. Um salvador que faz parte do triângulo dramático ajuda e fica jogando na cara. Se preocupa e se mete no problema de todos. Na fila do banco, dentro do ônibus, está sempre com a orelha antenada ali para dar um palpite. E aí presta ajuda e joga na cara. Quando está dando uma opinião e as pessoas desmerecem essa opinião, fica ofendido. Extremamente ofendido, mas eu estou tentando te ajudar. Você é arrogante que não quer aceitar a minha ajuda. Não. Não é isso. Você não entendeu errado. Você entendeu errado. É você que está me dando uma ajuda de algo que eu não queria. Olha isso. E aí, qual que você está se vendo mais? Você está se vendo mais como perseguidor ou como salvador? Se coloca como sendo responsável pelo bem-estar dos outros. Eu cuido. Minha casa, eu faço de tudo para os outros. Eu recebo, eu pago a pizza, eu pago o jantar. E depois que todo mundo vem aqui em casa, eu fico completamente ofendido quando alguém reclama de uma azeitona. Evita conflitos. Por que eu estou falando isso com tanta propriedade? Porque eu sei brincar de todos esses triângulos aí. Eu me olho para isso e fico pensando na minha vida, momentos que eu sou salvador, momentos que eu sou perseguidor ou perpetrador. Eu consigo olhar para a minha vida aqui, ó. Todos os momentos que eu estou fazendo algum drama na minha vida é porque eu estou ocupando um desses papéis. Qual que é a mensagem que meu inconsciente diz? Ah, você precisa de mim. Você precisa de mim. Tô com ascendente em perseguidor. Gabriel, adorei esse comentário. Sou salvador com ascendente em perseguidor. E aí, ô Gabriel, eu sou salvador, eu sou perseguidor com ascendente em salvador e a lua em vítima. Gabriel, gratidão. Eu vou usar isso daqui para sempre.
Vou usar isso em todas. Olha o Pikachu ali se fazendo de vítima. A frase da vítima é: não sei nada, não sei por que as coisas acontecem comigo, não sabe os porquês, não sabe o que levou ela, sabe quem satisfaz, sabe toda hora o que ela precisa, sabe quem que ela vai buscar para resolver o problema dela. Uma pessoa completamente indefesa, o Bert Hellinger, com a sensibilidade dele, né, de outro planeta, e a Sophie também, né, mas eu diria que o Bert Hellinger, um passinho assim, né, a pessoa sentava do lado do Bert Hellinger, ele olhava para a pessoa e falava assim, ó, com vítima eu não trabalho. Só pela postura corporal, pela energia, eu não sei que lugar que o Bert Hellinger operava, né, ou um lugar divino que ele opera. Ele olhava para a pessoa e falava assim, com vítima eu não trabalho. Vítima não tem jeito. Não adianta. Não vou abrir uma constelação para você, não vou facilitar uma constelação para você, porque eu vou só perder minha energia porque você não quer encontrar aquilo que você precisa. Você só quer aquilo que você quer. Você quer o seu salvador, você quer que eu passe a mão na sua cabeça, que eu fale, ai, coitadinha, né? Não vou consolar ninguém. Bert Hellinger falava que todo consolo para uma vítima reforça a sua não ação, a sua zona de conforto. As vítimas estão sempre falando assim, ah, se eu tivesse outros pais, ah, se eu trabalhasse em outro lugar, ah, se não existisse o Covid, ah, se o Bolsonaro não estivesse no governo, ah, se aquela pessoa não tivesse terminado comigo quando eu tinha 16 anos, ah, se eu não tivesse feito tal coisa. A mensagem dela que ela quer transmitir para os outros é, nossa, olha como isso é terrível. Então, eu sou perseguidor com ascendente em Salvador e a lua em vítima. E é bom a gente brincar com isso, só que percebe que essa brincadeira não pode ser uma brincadeira infantilizada, é uma brincadeira para a gente ter um quê de alegria no nosso dia a dia, rir das nossas derrotas, né? E perceber que, um estudo desse 50 anos atrás não existiria. A gente nem ia saber que a gente estava brincando disso aí. Nem ia saber que a gente ocupa esse papel. Olha que coisa linda que a gente tem para olhar. E a próxima pessoa que você encontrar hoje, depois que acabar essa aula, ou amanhã, vê qual que é o papel que você tem na vida dela. Esse daqui faz parte de curso de direito sistêmico. Para que o advogado não olhe para o seu cliente como sendo uma vítima de um lugar de salvador, que a outra parte é perseguidora. Se eu entro num tribunal enquanto advogado e me vejo como o salvador de uma vítima que é meu cliente e a outra parte é um perseguidor que causou um desastre na vida do meu cliente, não existe ajuda. Não existe ajuda. Por que não existe ajuda? Porque ganhar uma causa no tribunal, ou ganhar um caso no tribunal, não significa paz. Você ajuda mesmo a pessoa dando dinheiro para ela de algo que um perseguidor causou, a pessoa não vai ficar em paz. A verdadeira ajuda é aquela que traz paz, que traz crescimento, que traz aprendizado, né? Eu estou me sentindo meio direito sistêmico, né? Eu acabei semana passada o curso de direito sistêmico, né, online com o Sami, e hoje teve aula de direito sistêmico também no meu mestrado, então eu estou bem tomado por esse triângulo dramático aí, o papel dos advogados e de terapeuta. Se eu sou terapeuta, viu? Alguém falou que está precisando de terapeuta urgente, Alzira. Você precisa encontrar, na minha opinião, você não está pedindo minha opinião, mas eu vou dizer aqui, você precisa encontrar um terapeuta que não seja o seu salvador, que não te faça de vítima. Precisa encontrar um terapeuta que te mostre um caminho para você caminhar, que te tire da sua zona de conforto. Isso que eu entendo como sendo um caminho terapêutico, né? Então, continuando aqui. O que a Cristina, minha professora, fala hoje. Esse é um slide que eu nem sei se eu posso passar. É um slide, mas com a intenção
de honrar a fonte, né? Porque é sempre importante você honrar a fonte de quem te passou conhecimento, com a ideia de ser grato a essa pessoa e para possibilitar que outras pessoas também possam ter acesso a ela. Cristina Laguno, uma advogada sistêmica, uma advogada consteladora advogada do México, que é professora desse meu mestrado, que era para eu estar no México, mas com o Covid a gente está fazendo em casa, que chama O Melhor Verão da Sua Vida. Verano ali, escrito ali em cima. Não sei falar espanhol, mas o que significa? É mais fácil cair, é mais fácil murchar, é mais fácil sucumbir, é mais fácil cair do que desistir. É isso? É mais fácil huir que luchar. É mais fácil cair do que ser resiliente. Algo nesse sentido. A queda é mais fácil do que a dedicação. Eu li em algum lugar sobre a gente ver que aceita realmente uma situação ruim quando conseguimos rir dela, algo assim. Gostei muito, por isso sempre temos de rir de tudo, mas sempre de seriedade, exatamente, né? O bom humor equilibrado é importante, né? Faça algo de bom com aquilo de ruim. Isso é livre-arbítrio, né, Gabriel? Isso é livre-arbítrio. Faça algo de bom com aquilo que de ruim acontece na sua vida, sabendo que não existe ruim, só faz parte do caminho. E talvez a primeira coisa de bom que você pode fazer é sorrir. Rir. Tem um filme que chama Poder Além da Vida, que ele fala que bom humor é um dos pressupostos da vida. Né? E a minha grande dica, que minha vida está blindada quando eu me dedico a servir. Quando me dedico a Deus, quando eu reconheço a força de Deus, quando eu reconheço a força do universo, quando eu reconheço que eu sou filho de Deus também, que eu preciso me devocionar a Deus, que eu preciso colocar todas as minhas atitudes na mão de Deus, que eu preciso fazer orações para Deus, que eu preciso rezar para Deus, sabendo que eu tenho os pais certos que Deus escolheu para mim, sabendo que a vida só acontece graças a Deus, sabendo que tudo que eu faço eu coloco na mão de Deus e confio em Deus, e eu rezo para Deus, eu medito para Deus, a minha vida fica blindada. Reconhecendo que tudo é Deus, né? Religare vem do grego, que significa que te liga a Deus, só que isso é uma tradução errada. Talvez você já ouviu falar que religare é aquilo que te liga a Deus, de religião, mas isso é uma tradução errada. Os egípcios usavam a mesma terminologia para dizer tudo Deus. A gente não precisa de nada que ligue a Deus. Foi a tradução que os egípcios deram para os gregos entenderem. Foi a tradução que os egípcios deram para os gregos entenderem que eles precisavam de algo que religasse religião eles a Deus. Os egípcios já tinham a consciência de que tudo é Deus. Eu preciso ter essa consciência de que tudo é Deus, que minha vida está em sintonia com Deus, que eu olho para a vida como tudo sendo um milagre de Deus. E aí minha vida fica blindada. O que acontece não importa. Livre-arbítrio. Estou bem, é Deus. Tudo é Deus. Estou em sintonia com Deus. Aceito tudo como for, porque é permitido por Deus e está trazendo uma lição para a minha vida. Seja adulto, mas perceba que positividade não é passividade. Eu encaro aquilo como sendo uma lição e faço algo de bom. Aqui, como que ela chama? A Elizabeth, que fez a pergunta. Não, Sheila. A Elizabeth. A Elizabeth, opa. Diga sim quando for sim. E diga não quando for não. Quando eu falo sim pro outro, e eu tô falando não pra mim, eu não tô sendo adulto. Eu só tô sendo salvadora. E depois, se der errado, eu vou me fazer de vítima. Ou de perseguidora da justiça. O que você quer fazer? Seja adulta. E assuma as consequências. Né? Se eu quero participar de um sexo a 3, que é o que você colocou aqui, tem que saber as consequências. Tem que ser adulto. É o que eu quero? Ou é o que o outro quer e eu vou participar porque eu estou com medo de perder? Não, é o que eu quero. Eu quero me experienciar.
Então, se eu vou me experienciar, eu tenho que saber das consequências. Quais são as consequências? Pode ser uma doença venérea, venérea que fala? Venérea, sei lá. Pode ser uma gravidez súbita. Preciso me precaver, então. Pode ser que a pessoa vire a cara para mim. Pode ser que a pessoa fique comigo. Uma pessoa que eu faço sexo a 3 é uma pessoa que eu vejo um futuro junto com ela? Sim? Não? Se a pessoa resolver ficar só com a outra, como vão ficar? Bem? Mal? Essas são as possibilidades. Ninguém vai dar essa resposta para Elizabeth ou para ninguém. A única pessoa que vai saber disso, sinceramente, é sua alma, é Deus, que não julga. Você quer fazer isso? Faça. Assuma as responsabilidades. Esteja alinhada. Lembrando que a gente sempre precisa ter muito mais humildade e gratidão no nosso dia a dia. Humildade é reconhecer que tudo é uma lição que a gente precisa aprender o tempo inteiro. E gratidão porque a gente está sempre aprendendo o tempo inteiro. Então isso é ser adulto, isso é estar em sintonia. Isso é fugir dos papéis do triângulo dramático. Como que eu saio do triângulo dramático? Positividade não é passividade. Digo sim quando for sim, digo não quando for não. E humildade é gratidão todo dia. E a maior dica de todas é que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amar a Deus, amar ao próximo supera qualquer holocausto, qualquer sacrifício, qualquer dificuldade. Marcos 33. Amá-lo de todo o coração, amar a Deus de todo o coração. Ter compreensão de todo entendimento, ter compreensão. Olha só como eu fiquei aqui uma hora, estou quase uma hora falando de uma frase que está na Bíblia e traduz tudo. Tudo. Amá-lo de todo o coração, todo entendimento, de toda a alma e com todas as forças inconscientes, as forças invisíveis que controlam a vida. O amor ao próximo como a si mesmo e mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Deu certinho uma hora. Gratidão. Se alguém tiver alguma pergunta, lembrando que essa aula fica disponível para você poder acessar durante uma semana. Depois eu tiro ela do ar. E deixando aqui um coração muito aberto para vocês. Podem mandar qualquer pergunta. Pode me chamar no Instagram. Podem fazer um bom uso dessa live. Assistam de novo que ela vai estar aqui no canal. Sejam felizes. Se conectem com a verdade da vida. E se alguém quiser saber mais informações sobre o cursinho que eu lancei Pocket, nessa época de quarentena, para quem está com uma dificuldade financeira, tem muita gente que me reclama de dinheiro. Eu fico fazendo aqui essas lives gratuitas, que não tem dinheiro para comprar curso. Quem quiser comprar um curso de R$38 que pode transformar a sua vida, também está aqui, luisbrits.com.br. A grande sacada é que a gente serve e vai seguindo, e eu não gostaria que você tenha mais desculpas. Gratidão a todos, vou encerrando por aqui. Coração muito grande, muito repleto, que vocês sejam felizes. E essa é a minha demonstração de amor. Sejam felizes, sejam felizes. Sejam felizes e amem a Deus, sejam devotos de Deus e busquem saber qual que é o seu papel no mundo. Gratidão, gratidão, gratidão.